howdy! Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir, o nosso conteúdo da primeira parte da aula de hoje. Então, essa é a aula 24, o objeto de conhecimento é quantificadores. O detalhamento é preços, ofertas. Would you like some coffee? Por exemplo. Então, fiquem bastante atentos, nossa aula está cheia de coisas interessantes. And let's start. Bem, então vamos começar um pouquinho falando sobre esta frase, que está aqui ao meu lado. Would you like? Would you like? E aqui tem uma pergunta para vocês. Would you like an apple? Então, vamos ver aqui a nossa imagem. Would you like an apple? O que está perguntando aqui nessa questão? Would you like? Você gostaria, dessa delicious apple tão bonita aqui ao meu lado? Would you like an apple? Mais uma outra pergunta, acompanhe. Would you like a cup of coffee? Olha aqui ao meu lado, nesta linda imagem. Would you like a cup of coffee? O que eu estou oferecendo? Uma xícara de coffee, xícara de café. E mais uma outra question para vocês. Would you like to go to the party? Would you like to go to the party? Aqui eu estou perguntando se você gostaria de go. O verbo go significa ir para uma party, uma festa. Would you like to go to the party? Então, essa é a perguntinha que a gente vai aprender hoje. Então, são uma pergunta mais polida, nós vamos aprender como é que a gente pode utilizá-la, se a gente usa só verbos ou oferece só objetos. Então, nós vamos aprender quais são os elementos que eu preciso para utilizar esta pergunta. Então, acompanhe comigo. Então, a pergunta, would you like? Então, tem as reticências aí, porque a gente vai transformá-la um pouco, Depende da sua pergunta e dos objetos que a gente vai precisar. Então, você tem aí a pergunta would you like? Vamos ver agora os elementos que eu posso formar, para fazer essa pergunta. Então, você começa com esse pedacinho aí, would you like? O que significa isso? Você gostaria, e aí você vai completar. Com o quê? O que eu posso perguntar aí? Observe o próximo elemento. Você gostaria, e aí agora você pode usar um object. Como assim? Um objeto, algo que você queira oferecer para alguém. Lembra que eu perguntei sobre a Apple e o café? Eu perguntei, e ofereci um cup of coffee e ofereci an apple. Então, você pode utilizar essa pergunta para oferecer para alguém um object. No caso, eu ofereci a Apple e o cup of coffee. Então, essa é a estrutura que você vai utilizar. Would you like, que significa você gostaria, acompanhado do objeto que você quer oferecer. E fechando essa pergunta, nossa question mark, o ponto de interrogação. Would you like? E aí você completa com seu object. Alright? Bom, agora eu quero chamá-los para a gente observar uma pequena conversinha que eu vou ter aqui com o meu personagem. E vocês vão observar, um oferecimento que eu vou fazer para ele, utilizando o would you like, e também ele vai responder se ele aceita ou não, certo? Então, vocês podem observar que ali na mesa, tem o quê? Tea, tea, que é a palavra chá. Então, eu vou oferecer para o nosso personagem um pouco de chá. Vamos ver se ele vai aceitar. Would you like some tea? No, thanks. Bem, ele recusou o meu chá. Eu acho que ele não gosta muito de chá, não é? O que ele respondeu? No, thanks. Então, vamos observar essa resposta que ele nos deu? Então, eu perguntei com would you like, que é o oferecimento, Você gostaria? E aí, a palavra que eu quero oferecer, o objeto, no caso, some tea, um pouco de chá. Lembrem-se que a gente estava falando dos substantivos não contáveis, Como o chá eu não posso contar, eu utilizei um quantificador, que é a palavra some, que significa um pouco.
Você gostaria de um pouco de chá? Então, eu coloquei o some ali, antes da palavra tea, que é para dar essa ideia mais ou menos aproximada de quantidade, ok? E ele me respondeu, no thanks. No thanks. O que é o no thanks? Não, obrigado ou obrigada. Depende da pessoa que vai responder aí, né? Menino ou menina, né? No thanks, não, obrigado, não, obrigada. Vamos ver agora mais um outro objeto que eu vou oferecer para o nosso personagem. Observe aqui na mesa, não é? Agora tá bonito, né? Tem um piece of cake, um pedaço de bolo, tá bem bonitinho ali em cima da mesa. Eu vou oferecer para o meu personagem, vamos ver se ele vai aceitar ou não. Would you like a piece of cake? Yes, please. Agora ele aceitou, né? Ninguém recusa um pedacinho de bolo, né? Então, o que eu ofereci para ele? Eu ofereci, would you like, né? Você gostaria? Qual foi o objeto? A piece of cake. A piece of cake. Certo? Então, neste caso, ele disse o quê? O que ele respondeu para mim? Yes, please. Yes, please. Sim, por favor. Então, quando você quiser responder, não é? É só você usar essas duas palavrinhas. Quer dizer não? Então, no, thanks. Não, obrigado ou obrigada. Quer responder sim? Yes, please. Sim, por favor. Sim, por favor, né? Lembre-se que a palavrinha mágica please, não é? Uma palavrinha muito utilizada, uma palavrinha de cordialidade, né? Certo? Para você ser uma pessoa formal, ok? Tudo bem? Bom, então vamos ver mais um pouquinho sobre o would like. Então acompanhe comigo mais um pouquinho sobre esta estrutura would you like quando você quer oferecer algo a alguém, right? Então, o would you like é uma coisa um pouco mais formal, certo? Mas é uma estrutura bastante utilizada quando você quer oferecer algo para alguém. Uma outra forma de utilizar essa estrutura, eu posso fazer da seguinte forma. Observe os elementos agora. Eu vou começar novamente, né, com a minha palavra would, acompanhada do sujeito you. No caso, o you, eu posso colocar, né, diretamente quando eu estou oferecendo para você, certo? E é possível que possa colocar também um outro sujeito, né? Ela gostaria, né? Você pergunta de uma pessoa sobre outra. Ela gostaria disso aqui, certo? Então, por isso que o you está separadinho ali. Você pode trocar o sujeito, tudo bem? Então, aqui no caso, you é você. Você, would you, que mais? A palavra like. Like to. Por que tem um to aí? Porque esse to vai acompanhar uma outra palavra, que é a palavra verb. Olha só, verb. O que é verb? O verbo. Então, neste caso, eu vou oferecer, né, algo diferente, que não é um objeto. No caso agora é uma atividade ou uma ação. Então, aqui você gostaria de fazer o quê? Que ação é essa? E dependendo da sua frase, vai ter lá no finalzinho também um complement. Dependendo do verbo, né, em geral, você precisa ou não de um complemento. Então, o que eu estou oferecendo aqui agora é uma atividade. Você gostaria de fazer algo, ok? Então, esse fazer aqui é o verbo que você vai inserir na sua pergunta, right? Então, fiquem atentos que agora não é um objeto, é um verbo. Então, sempre depois do like, você vai ter o to. Por quê? Porque a gente está falando do verbo de uma atividade. Então, quando eu tenho o to aqui, ele indica, né, o infinitivo. To run, to walk, to play, né? Correr, você gostaria de correr? Você gostaria de jogar? Você gostaria de ler, to read? Certo? Então, quando eu tenho o to aqui, está indicando que o próximo já é um verb. E dependendo do seu verbo, vai ter complemento ou não. E fechar a pergunta com um pontinho de interrogação, a question mark. Então, quero que vocês acompanhem comigo, que a gente vai fazer mais um breve diálogo com outro personagem, ok? Acompanhem. Bem, agora, né, nós estamos num local conhecido de vocês, certo? Aqui na frente do nosso Teatro Amazonas. Estou aqui com o nosso personagem.
certo? E ele vai fazer uma pergunta para mim. Lembre-se que eu falei para vocês que a estrutura mudou um pouquinho, que agora a gente está falando de oferecer alguma atividade específica, right? Então, a atividade. Que atividade é essa que ele vai me oferecer? E dependendo da resposta, você pode dizer sim ou não, ok? Então, eu vou dar opções para vocês responderem, right? Então, o nosso personagem vai fazer para mim uma pergunta, uma question. Acompanhe. Would you like to go for a walk? Yes, I'd love to. Yes, I'd love to go for a walk. Sure. Então, vocês puderam acompanhar 3 formas que eu respondi. Eu disse sim. Esta última que eu falei é sure, claro. Mas o que ele perguntou exatamente para mim? Você gostaria, né, de dar uma volta? Would you like to go for a walk? Então, ele está me convidando para dar uma volta ali na praça, na frente do teatro, certo? Então, deu 3 formas de responder ali para ele. Essa última é bem curtinha, você pode dizer, claro, sure. E eu respondi uma também que eu falei, yes, I'd love to. Yes, I'd love to. Sim, eu gostaria, certo? Que é uma forma curtinha também de você responder sim. Agora, se você quisesse dizer não, qual que você utilizaria? Lembra do nosso personagem lá que não quis o chá? Pois é, você pode responder no, thanks. No, thanks. Não, obrigado. Não, obrigada. Right? Então, todas essas opções que eu respondi aqui para ele, eu disse sim, que eu gostaria de, né, dar essa voltinha lá na praça, né, junto com o personagem. E, querendo dizer não, é só as 2 palavrinhas, no e a palavra thanks, né? Não, obrigado, não, obrigada. No, thanks. Então, vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre essa estrutura do would like. Acompanhe. Bem, então nós temos agora o significado de would like. Muito interessante que vocês anotem, não é? Deixem bem guardadinho essa informação. O que ele significa? Você gostaria de... Você aceita? Então, você aceita quando a gente está oferecendo algo, né? No caso, um objeto. E essa primeira parte, você gostaria de dar uma volta, como ele me ofereceu, né? Como ele fez a pergunta, você gostaria de dar uma volta? Você gostaria de brincar, não é? Então, você pode ter essas 2 opções. Ou oferecer algo, não é? Ou então, perguntar se a pessoa quer fazer uma determinada atividade, uma determinada ação. Então, esse é o significado do would you like? Would you like? Então, você gostaria de? Você aceita? Agora, para que nós utilizamos? Ele é utilizado para oferecer coisas de uma maneira educada, seja algo físico ou sugerir alguma atividade. Então, quando eu utilizo este would you like, eu quero oferecer algo de uma maneira educada, né? Com polidez, com educação. Então, por isso que eu falei que essa pergunta é um pouquinho mais formal, mas é uma maneira educada de você oferecer algo para alguém, right? Então, would you like, e aí você completa com um objeto ou completa com uma ação, uma atividade. Então, quando eu quero oferecer coisas de uma maneira educada, seja o quê? Seja algo físico, como eu falei para vocês, né, daquele café, que eu ofereci o café no comecinho da aula, quando eu ofereci a maçã, certo? Que eram objetos. E sugerir alguma atividade, como no caso do nosso personagem que ofereceu para mim dar uma volta lá na praça, na frente do teatro, né? Dar uma voltinha, dar uma passeada por lá. Então, eu posso tanto oferecer algo físico, quanto sugerir uma atividade. E o significado, você gostaria de, e aí atividade, ou você aceita, né, e você oferece algo, né? No caso, algo físico, ok? Algum objeto.
Então, esse é o significado do would you like e o uso dele também. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre um outro assunto que também está relacionado, né, esse would you like, que é a palavra how much. How much. Como a gente está falando de substantivos contáveis e incontáveis, né? A pergunta how much está relacionada também a este assunto. Então, observe aqui que a gente tem a imagem, né, desse pequeno ursinho, muito fofo, por sinal, super cute. E vamos ver aqui um exemplo a respeito deste how much. Então, aqui diz o seguinte, ó. How much is this toy? How much is this toy? Quanto custa este brinquedo? How much is this toy? Então, qual é o significado deste how much? How much significa quanto custa. Então, quando eu quero fazer uma pergunta, né, em relação ao valor de um objeto, quando eu quero saber o preço de algo, eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar o how much. How much. No caso, a nossa imagem aqui está se referindo a esse ursinho, né, que aqui no caso está falando de quê? Que ele é um toy, é um brinquedo, a toy, né? Um teddy bear, um ursinho. Então, toy significa brinquedo. Então, quanto custa este brinquedo aqui? How much is this toy? How much? How much? Então, esse H tem som de R mesmo, né, na pronúncia. Ok, people? How much? Quanto custa este toy, este brinquedo? Para responder, né, você tem aqui as seguintes palavras. It's. It's. Por que eu coloquei o it? Porque, como eu estou falando de só um objeto, né, o it significa ele, ela, este ou esta, né, isto, ok? Então, ele é ou ele custa, e aí tanto valor, certo? Então, aqui no caso, né, o meu cifrão ali é relacionado a dólares. Então, a palavra 10 ali ao lado, 10, né? Ele custa $10. It's $10. It's $10. Então, ali no comecinho, lembrem-se que eu coloquei o it's. Por que que tá com esse apóstrofo S? Porque tem o verbo to be ali também, tá? Juntinho com o it. Então, a forma abreviada ali desse apóstrofo S é do verbo to be, que é o is, que sempre acompanha o it, da terceira pessoa do singular. Então, it's $10. It's $10. Então, de que estamos falando aqui? Estamos falando que eu quero perguntar o valor de algo. Eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar o how much. Então, depois do how much, você faz a pergunta. How much is? Quanto é, né? Olha aqui o verbo to be. Ou quanto custa. E aí você coloca o seu objeto que você quer saber o valor. Dependendo do objeto, se for mais de um ou não, se for no singular, você vai utilizar o it, né? Que é para só um objeto. Ele é ou ele custa, right? Continuando, vamos ver mais outro exemplo. How much? Ainda estou falando desta palavrinha do how much que a gente utiliza para quê? Para saber o preço das coisas, né? Para saber quanto custa algo. Então, aqui ao meu lado eu tenho vários pairs of glasses, né? Pares de óculos, pairs of glasses, pairs of glasses. Então, pares de óculos. Então, vamos ver a pergunta relacionada a esta imagem. Aqui, novamente, eu vou utilizar quem? No começo da pergunta, eu vou utilizar o how much. How much. How much are? Observe que ali o verbo to be já mudou. Por quê, né? Porque eu estou falando de plural, certo? Então, glasses, plural. How much are these glasses? Quanto custam estes óculos? Ok? Então, por isso que eu li o meu verbo aqui, quando eu utilizei a pergunta com how much, já mudou para o plural. Are, né? Estes ou estas, né? Então, vou utilizar com o verbo to be no plural. Are.
Então, quanto custa estes óculos, né? Qual o valor destes óculos? Qual o preço destes óculos? Então, quando você quer saber o preço ou o valor, né? Essa perguntinha que você vai fazer. How much? Vamos ver aqui a nossa resposta. Como é que eu posso responder com, né, esta pergunta do how much? Então, observaram? Como eu perguntei no plural, a resposta também vai ser no plural, olha. O sujeito lá da frase é they, que significa eles ou elas, né? Então, os óculos, eles custam, né? Quanto? $20. They're $20. Então, novamente ali, ó, there, você tem o sujeito, no caso, eles ou elas, acompanhado de quem? Do verbo to be. Como é que está esse verbo to be? Ele está na forma contraída. They are $20, né? Então, eles custam $20, eles custam 20. É o valor deles. Ou são, custam $20, ok? Então, observe, quando você for fazer a sua pergunta, você tem que observar se o objeto ou está no plural ou está no singular. Então, você tem que fazer a mudança aqui, ó, tá? Lembre-se de alterar o verbo to be, ok? Então, no caso, como eu estou falando dos óculos, né, que é uma palavra no plural, eu vou colocar o verbo to be no plural. Assim como vou colocar lá também a resposta, né? Eles ou elas são, certo? Lembrem-se que o they, ele significa eles ou elas, mas eu utilizo também para coisas, objetos e animais, right? Então, they, eles ou elas. Então, eles, os óculos, né? These glasses, eles custam, né? O valor deles é quanto? $20, right? Então, é só essa observação que você tem que fazer quando você vai fazer a sua pergunta, tá? Para fazer essa mudança aí, quando for colocar o seu objeto da pergunta, que você quer saber o valor. Vamos ver mais um exemplo. Agora, você tem aqui, né, esta imagem destes pares de shoes, de sapatos, né, high heels, né, sapato de salto alto, ok? Então, você tem esses pares aqui, essas imagens dos pares de sapato. Observem que a gente está falando de pares, né? Vamos ver se a nossa pergunta está falando de só um par ou mais de um par. Vamos observar, então. How much is this pair of shoes? Então, aqui nesta pergunta, você já pode observar se essa pergunta está falando de um objeto ou mais de um. Então, olha aqui, ó, olha o verbo to be, is. Então, is é. Quanto ele custa? Mas ele o quê? Pair of shoes. O que é a palavra pair? É par. Então, quanto custa this pair of shoes? Então, eu estou falando só de um par of shoes, certo? Então, por isso que meu verbo aqui está no singular. How much is this pair of shoes? Quanto custa este par de sapatos? Então, neste caso aqui, eu estou falando do singular, né? Apesar de ter sapatos, é só um par que eu estou falando. Então, por isso que na minha pergunta é o is. Então, quanto custa este par de sapatos? Então, a minha resposta vai ter que acompanhar também a minha pergunta. Já que eu estou falando no singular, eu vou responder também no singular. Então, acompanha aqui, olha só. Diz o seguinte, it's $40. It's $40. Então, observe aqui que nesta resposta você tem novamente o sujeito it, né? No caso, ele. Ele quem? O par de sapatos. Ele é ou ele custa. E aqui, depois do it, você tem essa abreviação e o S, que é o verbo to be, tá, people? Então, fiquem atentos aí, tá? Então, it's, e aí você tem um cifrão ali dos dólares e o valor. It's $40. Então, só para a gente observar melhor, acompanha aqui que eu vou só mostrar para vocês de onde que vem esse it's aí, aquele there, para você acompanhar um pouquinho melhor, tudo bem? Acompanhe aqui comigo. Então, observem que quando for fazer a resposta, eu posso utilizar tanto o sujeito they, que significa eles ou elas, certo?
right? Eu posso fazer o verbo completo. They are $40, por exemplo, né? Tudo bem? Ou então eu posso fazer a forma contraída como vocês acabaram de ver nas respostas lá, né? Dos glasses. Então, o que eu fiz aqui? Eu só fiz a forma contraída. Eu tirei o A daqui e coloquei no lugar do A um apóstrofo. Tudo bem? Então, essa é uma opção de responder também ou a forma contraída ou a forma completa. They're $40 ou they are $40. A mesma ideia do it, certo? Eu posso responder com o verbo normal, ó. It is, por exemplo, $2, ok? Ou então posso utilizar a forma contraída. A mesma ideia da forma contraída, ó. Eu tiro esse i daqui e no lugar do i eu coloco o apóstrofo. Então você pode responder it's $2 ou it is $2. Você escolhe qual é a forma mais fácil de você lembrar para responder o valor de algo, de um objeto. Mas lembrem-se que a pergunta how much, ela tem que ser acompanhada de um verbo, no caso o verbo to be, não é? Ou eu vou colocar o is, indicando que eu estou falando de um objeto só, que ele indica o singular, ou então, depois do how much, eu vou colocar o are, que significa que eu tenho mais de um objeto. Ou seja, a pergunta está se referindo no plural a mais de um objeto, né? Quero saber o valor de mais de um objeto. How much is, quando eu quero falar de um objeto só. Ou how much are, está se referindo a mais de um objeto. E aí você completa a sua frase, certo? Dependendo do seu objeto. Então lembre-se, né? Quando for o is, a pergunta com how much is, a minha resposta tem que ser qual, hein? Tem que ser com esse aqui, ó, tá? It is ou it's. Forma completa ou forma normal. E se a minha pergunta for com o verbo to be no plural, a mesma ideia. Lá na resposta eu tenho que acompanhar também, ó. Eu vou responder com they are ou there, certo? Tanto a forma completa ou a forma contraída. Então, forma completa qual é? They are ou a forma contraída there. Se for a forma do singular, it is, que é a forma completa, ou it's, que é a forma contraída. E aí você segue colocando lá o cifrão, né, referente ao valor do dinheiro e dizendo a quantidade do dinheiro, né, que você colocou o valor daquele objeto, tá? Então essa é sempre a sequência. Então cuidado quando vocês forem fazer a pergunta de vocês, certo? Para que vocês possam formular de acordo com a quantidade de objetos, tá? How much is no singular ou how much are quando tem mais de um objeto, né? Ou seja, quando está no plural. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso assunto de hoje, nessa primeira parte da nossa aula.